Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Eu estou aqui hoje para fazer essa apresentação pública, que é uma exigência do edital ProEPEM. O evento que eu participei, eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho, mas essa apresentação eu dividi ela em 5 fases, né, 5 etapas. Primeiro eu vou falar um pouquinho da cidade onde o evento ocorreu, o local do evento, o evento em si, o trabalho que foi apresentado, né, e depois a gente pode abrir então para dúvidas, né, a gente pode conversar um pouquinho mais. Então o evento ocorreu na Sicília, né, na cidade chamada Catânia. Ela fica mais nessa região oriental aqui da ilha, né? Essa ilha é bastante estratégica, bem no meio do Mediterrâneo, né? Então, historicamente, bastante rica, né? Em cada esquina que você dobrava, você encontrava um prédio, uma igreja, uma praça, um monumento, né? Então, assim, bastante rica em termos de história, né? E geograficamente bem situada, né, no meio do Mediterrâneo, onde era o caminho das Índias, era ponto de parada para todos os países, e esses países disputavam muito esse território, né? Falando um pouquinho da ilha em geral, né, o vulcão Etna é um dos mais altos do mundo, então é um ponto turístico bastante conhecido. O pessoal se desloca de todas as partes do mundo para conhecer esse vulcão, né? Eu tive a sorte ou o azar, não sei, né, mas ele estava ativo, bastante ativo, como vocês podem ver na foto, né? Então a gente não podia chegar no pico. O máximo que a gente pôde chegar foi 2.000 metros de altura, né? Mas ele tem mais de 3.000 metros de altura, então foi um passeio que foi feito no sábado, né? Aqui vocês conseguem ver também o teatro, né, grego-romano, isso no centro da cidade. Para ir para o evento eu tinha que passar por esse local, então realmente é bastante interessante, né, a cidade como um todo, né? O evento ele ocorreu nesse mosteiro, um mosteiro então um dos maiores, né, da Europa. Hoje essa construção é considerada patrimônio mundial, né, da Unesco, e bastante antiga, né, 1558, mas está em excelente estado de conservação. E hoje ele abriga, então, o departamento da Universidade da Catânia, né, com os cursos de literatura e filosofia. E aí eu trouxe um pouquinho mostrando para vocês desse ambiente, né, que eu achei bem... E agora? Vou botar mais pertinho. Tenta ali ou aqui, vamos passar. Não. Onde é que foi esse evento? Pois é, já vamos chegar lá. É recente agora? Esse evento foi... Deixa eu ver se aqui não vai passar. Próximo. Ups. Deu. Então, essa é a fachada principal, né, desse mosteiro. E todos os locais onde os frades ficavam foram transformados, então, em salas de aula, escritórios, né, para atender esses 2 cursos. Eu achei bem conservada, a arquitetura muito bonito, assim, bem estruturado, né, e bastante antigo, né. Mas a gente vê aqui, por exemplo, nessa foto eu estou mostrando, seria um antigo dormitório, né? Mas quando você abre essa porta, o que você percebe são salas para professores, né? Então ali eles atendem os alunos, que são cursos presenciais, né? Aqui uma outra um pouquinho mais bagunçada, pedi licença pro professor, né, para fotografar, mas assim, pessoal bastante ativo, trabalhando bastante. Aqui então uma área mais subterrânea, né? Uma sala de aula.
E o clima deles, em função dessa localização geográfica, né, eles não têm neve, raramente tem neve. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam bastante o espaço da rua, né, para os alunos poderem socializar, estudar, né. Então, eu achei bem legal assim, essa proposta, né, porque a gente aqui também tem muito verde, muito espaço, né, e poderíamos também, com o nosso clima, aproveitar. E o mosteiro, ele é imenso, né, tem várias galerias, vários acessos, e uma capela também, que é enorme, né, então cada canto que você se desloca, você percebe essa parte da religiosidade bastante forte, né. Lá até a água, se você olhar, tem nome de santo, né? Cada lugar que você vira tem essa questão da religiosidade. Bom, o evento em si, que é o nosso propósito aqui, né? Então eu vou passar um pouco mais de tempo conversando sobre isso. Esse evento ele foi na área da microbiologia, né? Olhando mais a questão da diversidade da microbiota em geral, então não ficou específica em um tipo, né? Mas abrangeu a parte de humanos, a parte de plantas, a parte de animais, a parte de solo, a parte marinha. Então tinha trabalhos assim bem diversos mesmo, né? Porque o objetivo era exatamente esse. E aí ele foi organizado então pela Sociedade Italiana, né, de Microbiologia Agrária e Ambiental, 30 países representados, né, 145 trabalhos apresentados e 32 palestrantes. Então eu trouxe para vocês aqui os anais, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Até também me surpreendi por não ser digital, né, mas eu fiz questão de carregar, de trazer, né, para mostrar para vocês. Micro é a partir de que tamanho? Micro-organismos? Pelo micro é... As definições, se você for olhar nos livros assim mais antigos, seria de algo que não possa ser visto a olho nu. Né? Essa é a definição de micro-organismo. Mas isso já foi quebrado, tá? Esses livros aí já estão desatualizados porque nós temos bactérias, né, que atualmente foram descobertas há uns 6, 7 anos atrás, e elas, dependendo do crescimento óptimo, né, você consegue sim visualizar a olho nu. Né? Então, cada vez mais esses conceitos eles vão sendo revistos, né? É umas células enormes, né, de plantas também, né, que temos... Ainda mais antigamente, se você se remeter a mais tempo, até a questão dos fungos, por exemplo, né? A classificação era totalmente diferente, os fungos eram vistos como plantas, né? Então essa questão da taxonomia, ela é viva, né? Ela vai sendo revista aí com o tempo, né? As palestras, elas ocorriam nesse auditório, então, né, dentro do mosteiro. O palestrante, alguns ficavam sentados, que eu achei interessante, outros ficavam então no pódio, ali mais à vontade, né, se deslocando mais. E esse slide que eu estou mostrando, então, microbiota intestinal. Vários trabalhos nessa área, e aí eu comparei um pouco com a zootecnia, né, e a gente vê que a área de humanos está olhando bastante o que o pessoal está fazendo na área de animais, né, para estudos, enfim. Isso é dentro do mosteiro, né? Esse é dentro do mosteiro, sim, numa outra área ali, né? Ele é enorme, realmente ele ocupa, assim, mais de um quarteirão. Né? Eu tive a sorte de ficar hospedada nos fundos, num prédio aos fundos, então eu podia só facilmente andar por ali e já conseguia me deslocar facilmente. O transporte público não era muito bom, né? Então eu tive sorte nesse sentido. E essas cadeiras giratórias, né? Aqui não está mostrando, mas você consegue perceber que ele tem todo um espaço em cima também, né? Acústica boa, um isolamento muito bom, então eles tinham condição realmente de oferecer, né, esse tipo de evento internacional, né, trazendo pessoas aí de vários locais. A comida é excelente, o italiano é muito receptivo, né? A cada 2 horas de palestra tinha coffee break, com toda essa variedade de alimentos, né? Então bem variado. Aqui foi a apresentação do trabalho, como é que ocorreu, então, na forma de pôster, né? Foi assim que eu apresentei.
Eles fizeram as galerias, né, só para posters, e o pessoal ficava bem à vontade. Ia lá o horário que queria, né, olhava o trabalho que queria, não tinha ninguém de prontidão ali, uma coisa assim bem tranquila. Né? Você tinha que ficar do lado do posto? Não precisava ficar lá de plantão, não. O que ocorreu é que eu estava lá e aí então eu acabei conversando com algumas pessoas sobre o trabalho, mas a organização do evento não exigiu que isso ocorresse. Eu tive mais sucesso com pôster do que com apresentações. De gente perguntando, interagindo mais, né? Depende do evento, né? O trabalho que eu apresentei, então, foi esse aqui, né? The Genetic Diversity of E. coli and its Relationship with Antimicrobial Resistance. E aqui a gente tem, então, os autores, né? O pessoal da URGS e o pessoal da USP. Então, são grupos de pesquisa que eu trabalho, né? E ele é oriundo da dissertação da minha aluna Regiane Crescencio, que é médica veterinária, e ela fez no programa de pós-graduação em zootecnia lá em Chapecó. Então, o que eu fui levar, na verdade, são resultados, né, dessa pesquisa que ela desenvolveu. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, inicialmente, aí, a importância da avicultura, né? Já que o trabalho vai falar de carne de frango, mais especificamente dessa bactéria Escherichia coli, né, encontrada em carne de frango. Então, primeiramente, né, a avicultura tem um papel bastante importante aí na economia brasileira, porque o Brasil é o maior exportador, né, mundial aí de carne de frango. Não só de carne de frango, mas de outras carnes também, como carne de cavalo, né? Mas aqui especificamente a gente vai falar da carne de frango. E essa produção ela é concentrada nos 3 estados aqui, né? Embora tenha alguma coisa no Mato Grosso, no Nordeste, né? Mas esses 3 estados sulinos aqui são os que têm um papel mais importante. Paraná, principalmente, em primeiro lugar, seguido de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então nós temos aí dentro desses 3 estados praticamente 70% a 80% da produção de carne de frango no Brasil. Né? E o sistema ele é formado no sistema de integração. Então você tem as empresas, né? As grandes empresas, e elas detêm toda a tecnologia, o incubatório, a fábrica de ração, e ela dá para o produtor o pintinho de um dia, né? E ele cuida desse animal até os 42 dias de vida, quando então ele é recolhido e levado para o abate, né, para o frigorífico. Mas esse é o sistema, um modelo americano, né, de 1960, na verdade, que foi implementado aqui, e hoje a gente tem várias empresas aí que trabalham com esse modelo. Né? E a carne de frango, ela tem todas as suas vantagens em função de um colesterol menor, né, uma carne branca, uma qualidade de proteína também muito boa, e a questão do preço, né, preço bastante razoável. Eu falo isso para que vocês entendam a importância, né, dessa produção e que, junto com essa grande produção, alguns desafios. Né? E um dos desafios é a questão sanitária, a questão da higiene, né, a questão da qualidade desse produto. Né? Então, a gente vai falar agora dessa bactéria e ela é permitida pela vigilância sanitária e pelo mapa, ela pode ser encontrada. Isso não inviabiliza o consumo, né? Claro que numa determinada quantidade. O nosso trabalho aqui não teve esse objetivo de quantificar, né, quanto que tinha dessa bactéria, mas apenas isolar a bactéria em si e estudar ela no seu perfil molecular. Tá? Então, ela pertence a essa família, né, das enterobacteriáceas. Então, ela é normalmente encontrada na microbiota do intestino, seja do homem ou dos animais, né? Ela é uma bactéria na morfologia de bacilo, né, gram-negativa. Não forma esporos, então ela não tem uma característica de resistência, né, como as formadoras de esporo possuem. Normalmente habita, então, a microbiota, como eu comentei antes, né, e pode ser patogênica. Na grande maioria das vezes não é patogênica, né, mas pode assumir esse caráter patogênico. E a gente usa essa bactéria como biomarcadora de contaminação fecal. Porque se eu encontrar na água, se eu encontrar num alimento, numa fruta, enfim, né, significa que de alguma maneira a contaminação fecal ocorreu.
né? Seja lá no campo, seja no transporte ou durante o processo de abate desses animais, né? E mais interessante ainda é que ela, por ser uma enterobactéria, ela pode ser utilizada como inferência para a salmonela, porque a salmonela também é uma bactéria bastante importante nessa área de alimentos, de higiene de alimentos, e por elas coabitarem, né, o mesmo habitat, o mesmo intestino, daqui a pouco, ao invés de fazer estudos de salmonela, porque ela é mais chatinha em termos de crescimento, eu uso a Escherichia coli para fazer essas inferências, né? Se eu tenho uma, daqui a pouco eu tenho a outra também, e formas de eliminação também, né? Então aqui só uma fotinha mostrando para vocês que ela tem várias organelas importantes, né? Como essas fímbrias, que são esses pelinhos que você vê, e ela utiliza isso para se aderir, né, na parede intestinal. Então, mesmo que o alimento passe, né, ela consegue ficar aderida na mucosa do intestino. E ainda a presença de flagelos, né, que seriam esses cabelinhos aqui, né, e ela consegue, então, ter também um deslocamento em função dessa presença de... Ela vive no esgoto, ela consegue ficar viva no esgoto? Sim. Quanto tempo? Aí depende das condições de esgoto, né? Porque o crescimento microbiano vai variar em função de vários fatores. pH, temperatura, presença de matéria orgânica, né? Então esse esgoto, por exemplo, ele está numa situação de anaerobiose ou ele está sendo remexido de tempo em tempo, né? Que seriam daqui a pouco lagoas de decantação, né? Depende de como que você está trabalhando, o que você chama de esgoto, né? Se é um efluente, por exemplo, de uma indústria, e esse efluente está passando por lagoas de decantação, está passando todo um tratamento ali, daqui a pouco você quer água, obter água no final, então daqui a pouco essa bactéria está sendo também eliminada, né? Então depende do que você define como esgoto. É um efluente doméstico. Doméstico, por exemplo, ele... sim. Estou falando isso porque onde eu moro, a Casan está há 3 dias jogando esgoto in natura na Lagoa da Conceição. Nossa. Então eu e a promotora estamos montando uma ação e a gente agora vai monitorar, vai começar a monitorar, né, até onde que essa mancha vai andar e até onde ela pode contaminar, se essa mancha pode contaminar. Né? Pode não ter Escherichia, mas pode ter alguém com outra doença contaminante lá na região. Esse é um assunto bem grave. Tem que ser visto com muito cuidado. Porque daqui a pouco você tem todo o manancial e toda a água contaminada também. Né? Teria que analisar da onde está chegando, né? E daqui a pouco fazer coletas em pontos diferentes na lagoa. Daí. Já notou peixe morto. É um assunto bem sério. E agora eu vou falar um pouquinho de um outro assunto que está bastante em voga, que é a questão da resistência dessas bactérias, como a Escherichia, por exemplo, em relação aos antibióticos, né? E isso gera um problema de saúde pública, né? Pode gerar, porque em função desse mau uso desses antibióticos, ou uso inadequado dos antibióticos, favoreceria aí o aparecimento de Escherichia e outras bactérias resistentes, então, aos antibióticos. E isso, obviamente, né, gera problemas na hora de tratamento dessas doenças, né? Os antibióticos, rotineiramente, eles foram utilizados para tratamento, mas também de forma preventiva. E hoje o que a Organização Mundial da Saúde quer, junto com a OIE, é que os antibióticos não sejam mais utilizados de forma preventiva, somente na forma terapêutica, ou seja, se houver infecção, né, de origem bacteriana. De forma preventiva, não. E muito menos ainda como melhorador, né, como promotor de crescimento animal. Porque na época do pós-guerra havia uma escassez muito grande de alimentos, né? E descobriram que colocando antibiótico para os animais, eles tinham um desempenho de 10 a 15% melhor, um rendimento, né? Uma conversão alimentar maior. Então ele botava mais peso comendo, né? Daqui a pouco a mesma quantidade. Então, com isso, acredita-se que possa ser, né, um fator
ligado ao aparecimento de resistência bacteriana aos antibióticos. Embora alguns estudos mostram que isso ocorre às vezes de forma natural, né? A bactéria resistente sem nunca ter tido contato com antibiótico nenhum, né? Aliás, quando a penicilina foi lançada, descoberta em 43, né? Já tínhamos naquela época vários isolados de bactérias resistentes, né, à penicilina. Então, eu chamo a atenção para vocês que o trabalho vai se dedicar agora a falar, então, da Escherichia coli isolada da carne de frango, né, com esse perfil aí de superbactéria. Por quê? Porque nós observamos que elas são capazes, né, de formar biofilme, ficar extremamente aderida, de ser resistente a um grande repertório de drogas diferentes, né? E a questão também de presença de genes, né, relacionados à patogenicidade. Tá? Deixa eu fazer mais uma pergunta. O que é OIE? A OIE é uma sigla em francês, né, que seria a Organização Mundial da Saúde Animal. Saúde? É a Organização das Epidemiologias das Doenças, né, dos Animais, OIE. Ela faz parte, ela é da ONU, alguma coisa assim? Ou é uma organização independente? Ela é internacional ao nível da FAO, que seria a parte das plantas, né? Da ONU. A Organização Mundial da Saúde, no mesmo nível da OIE. Tá, então todas as doenças relacionadas aos animais, né, as epizootias que a gente diz, epizootias, seriam as patologias dos animais. Tá? Pode fazer pergunta. Então o que a OIE pretende é exatamente a ideia de uma única saúde, de que a gente se preocupe com essa questão da resistência bacteriana como um todo, e cada vez mais essa cultura de uma só saúde está sendo disseminada, né? Porque o que ocorre na doença nos animais, e isso tem direta relação, né, com a nossa saúde, né? Então a ideia seria de uma única saúde. E com as plantas também, né? O solo, o solo, né, que é um lugar super complicado. Agora você tocou num ponto importante, que nessa questão dos antibióticos, do uso inadequado, fala-se muito na área humana, na área animal, né? Mas a gente esquece que há um volume tremendo de antibióticos utilizados também nas lavouras, nas plantas, né? E vem a chuva, faz uma lixiviação, leva essa droga para as águas, para os mares, enfim. Então você tem aí, na verdade, tudo interligado, né? Não só a parte de humanos, de plantas, mas de animais também. Bom, aqui só mostrando para vocês como que a bactéria, então, né, coloca essas drogas, né, ou cria essa resistência, né, a esses antibióticos. E aqui seriam alguns mecanismos, então, né, algumas formas de resistência que elas utilizam. E essa é uma das áreas de pesquisa que eu tenho, uma das linhas de pesquisa, né? Estudar um pouquinho como que ela consegue, porque a velocidade para você criar uma nova droga e a velocidade com que a bactéria cria mecanismos de resistência, né, é quase impossível de comparar. Ela é muito mais rápida do que nós em laboratório tentando descobrir novas drogas, né? Demora em média 10 anos para você descobrir uma nova molécula, uma nova droga, né? E ela, daqui a pouco, aqui com a passagem de plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA circular que ela tem, ela consegue rapidamente passar essa informação para codificar proteínas para colocar daqui a pouco essa droga para fora do seu interior, né? Isso aí que a gente chama de bomba de fluxo. Então, aqui nessa figura a gente mostra para vocês de forma resumida, né, como que a bactéria faz isso, como que ela se torna resistente, né? Então, ou ela impede a entrada da droga, ou ela coloca essa droga para fora, ou ela é inativa quebrando, né, essa droga, ou ela impede daqui a pouco o sítio de atuação dessa droga. Então são mecanismos diferentes que as bactérias utilizam. E a Klebsiella e a Escherichia coli, elas são campeãs de fazer
mecanismos, né? Por isso que o pessoal da área humana tem bastante desafio aí no tratamento quando as doenças são causadas por Escherichia coli ou Klebsiella, né? São bem... vou passar ligeirinho aqui, eu acho que não... Vou só um pouquinho. Você manja de clindamicina? Clindamicina? A clindamicina, se eu não me engano, ela impede a formação da parede celular da bactéria. Porque a parede celular, ela é formada por peptídeo glicano. Tá. Então, é como se fosse uma construção em tijolinho, né? Isso é colocado e forma essa parede celular bacteriana. Eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, a droga impede que a bactéria coloque esses tijolinhos. Tá. Então, se ela não tem parede, daqui a pouco ela não se multiplica ou fica fraca, entre aspas, né? Seria mais ou menos nesse sentido aí. Tem uns bichos que parasitam a gente. Então, a clindamicina é usada para acne. E alguns outros, os tópicos, e alguns outros parasitas que entram subcutâneos no pé. Aí ele é usado, o clindamicina. É uma eu preciso de ler essa pula dele, mas eu não acho disso, a gente não vai muito longe. Então, o objetivo do trabalho, pessoal, era averiguar então a patogenicidade dessas Escherichias isoladas de carne de frango, olhar o perfil de resistência dessas bactérias e olhar também a capacidade de formar biofilme. E o que é esse biofilme? Seria a união de várias células bacterianas, né, Escherichia, todas elas unidas, e isso dificulta a ação da droga, né? Dificulta também a remoção dessas bactérias, né? Então é um perfil importante, por exemplo, para o frigorífico, que quer higienizar depois do abate desses animais, quer fazer uma boa higienização e retirar essas bactérias dali. Se ela é formadora e a gente consegue graduar essa formação, se ela é fortemente produtora de biofilme ou não, isso tem níveis, né? E a gente consegue detectar. Então, essas amostras, elas foram coletadas das 4 maiores empresas do Brasil, tá? Que eu não, né, por questões legais, eu não posso revelar quem são as marcas, né? Então, a gente aqui denomina a marca A, B, C e D, né? Então, foram 150 amostras que nós coletamos, né, dessas empresas, e a gente viu, então, o perfil, né, de resistência, utilizando esses antibióticos aqui. E esses antibióticos, o intuito aqui era para ver essa multiresistência, porque quando a bactéria é resistente a mais de 3 tipos diferentes de drogas, a gente diz que ela é multiresistente. E embora o nome seja assim, tem vários nomezinhos, na hora clínica, na hora de tratamento, tanto o veterinário quanto o médico, acaba ficando com poucas opções, né? Principalmente se ela tiver esse perfil aí de multiresistência, né? Que é um dos intuitos também do trabalho, olhar se ela era ou não formadora de beta-lactamase de espectro estendido, que seria então aquelas que eu defini antes para vocês como superbactéria, né? Então, o objetivo também do trabalho. Então, ele tinha vários objetivos, né? Então, foram pegas 150 amostras dessas 4 maiores empresas brasileiras, a gente fez o isolamento, né? Coloca inicialmente em caldo, porque essas bactérias estão estressadas, então a gente dá chance para ela se multiplicar, crescer à vontade, né? Depois a gente plaqueia por esgotamento, e a gente pega cada colônia, então, e faz bioquímicos aqui para confirmar realmente se é Escherichia coli. Sabendo que é Escherichia, como eu disse antes, a gente não quantificou, a gente só disse que tinha Escherichia, e a partir dessas Escherichias isoladas, que nós fizemos, então, os testes em laboratório. Esse aqui é o laboratório lá no CEL, em Chapecó, o LabMin, onde, então, as mestrandas, né, a Regiane, Jéssica e Maiara, fizeram os testes de susceptibilidade. Então, você coloca a bactéria na presença desses diversos antibióticos e você vê se ela cresce ou não. Se ela consegue crescer, significa que ela é resistente àquela droga, né? É um teste um pouquinho elaborado, mas nos dá aí alguns indicadores, né? Esse trabalho de PCR, ele foi dividido, uma parte nós fizemos no CEL para ver esses genes relacionados, então,
as SBELs, né, as beta-lactamases do espectro estendido, e também fizemos alguns genes relacionados às adesinas, de adesão, que seria essa capacidade de ser patogênica ou não, né? Daí essa parte, então, das adesinas foi feita toda lá na URGS, lá com o pessoal da patologia aviária, né? Esse biofilme é um processo mecânico dela, né? Ela forma uma matriz, inicialmente, né? Como se fosse um ninho, ela forma uma matriz, e dentro dessa matriz ela vai preenchendo com células, né? E isso dá para ela uma capacidade de resistência bastante grande, né? Então elas fazem junções entre elas, né? Como é que essas junções se dão? Através daqueles... Como é que elas grudam uma na outra? Como que elas grudam? Que mecanismo que elas estão num mecanismo ali mais de hibernação, porque ela sente que o ambiente está inóspito, após, por exemplo, um tratamento com antibiótico, após uma desinfecção. Então ela sente que o ambiente está inóspito, ela forma essa situação mais favorável para ela, onde ela hiberna formando esse biofilme, né? E como eu disse, nessa matriz ela fica aderida. Para você tentar remover ela dali, você vai ter, se for uma superfície de equipamento, você vai ter que raspar e esfregar realmente, né? Não basta ir fazer uma limpezazinha, não vai retirar, né? E a mesma coisa na parede, por exemplo, de um órgão vivo. Mas a bioquímica de colar uma na outra... Teríamos que olhar melhor, assim, eu não sei te dizer como que dá essa adesão, se as adesinas que a gente estudou aqui seriam as mesmas, porque essas adesinas aqui, elas estão relacionadas ao hospedeiro, né, a quem ela infecta. Mas ela com outra célula em si, eu não sei te dizer como é que é o mecanismo molecular. Ela secreta essa matriz extracelular, isso ela produz, né? Mas se para ela fazer essa junção, se ela tem alguma outra proteína, eu não sei te dizer qual seria. Tá? Mas a gente pode investigar, dar uma olhadinha na literatura. Conversa, né? Dá um tricô, como diz, né? Dá um tricô. Eu estou mestrando aí para estudar isso. Então, aqui mostrando um pouquinho da parte de PCR, né? Para a gente amplificar esses genes e detectá-los ali, né? E aqui a parte, então, dos resultados que a gente obteve, né? Vejam que, de maneira geral, nós obtivemos 58% das amostras com presença de Escherichia coli, ou seja, contaminação fecal, né? Sendo que a marca A, né, era que tinha o maior percentual, 70% das amostras analisadas tinham a presença de Escherichia coli, né? Isso é alto, mas como eu disse, a vigilância, a legislação permite a presença dela. Nós aqui não quantificamos para ver se estava ou não de acordo com a legislação, porque não era o objetivo do trabalho. O mais alto perfil de resistência, né, foi observado exatamente nos beta-lactâmicos, que são aqueles antibióticos de eleição usados no tratamento tanto na infecção humana quanto veterinária. Então você vê um percentual de quase 40% de superbactérias, né, nessas amostras analisadas. Os outros dados aqui também são importantes, né? A polimixina e a sulfonamida também são drogas bastante utilizadas e um percentual aí também, né, considerável. Isso mostra o quê? A importância de você fazer um antibiograma na hora, né, para, ao invés de tratar o indivíduo no escuro, você tem realmente o perfil de resistência. Então, o laboratório tem que estar atuando aqui, junto, né, com o médico, junto com o veterinário, para fazer esse tipo de orientação, né? E esse perfil, ele variou entre as produtoras? Sim, já vou chegar lá, tá? Aqui, ó, 77% das amostras era resistente pelo menos a um antibiótico daquela lista dos testados. Claro que nós não testamos todos, né? Mas testamos os mais comumente utilizados no tratamento dessas infecções. E de novo, ó, a marca A não só mostrou maior isolamento, mas também um perfil de resistência bem maior em relação às outras marcas, né? A diferença bem significativa, 95%, né?
de resistência naquelas amostras de Escherichia coli isoladas, né? Seguidas de 80, de 75 e de 69 nas marcas C, B e D, né? Isso é alto, né? É alto, tá? Overall, de maneira geral, então, né, nós tivemos aqui 36,3 de multiresistência, ou seja, elas eram resistentes a mais de 3 antibióticos de forma concomitante, né? Isso, eu acho que esse trabalho tem uma importância para mostrar para nós que não é só conversa, é real, né? A presença dessas bactérias, ela é real e ela é importante que a gente preste atenção um pouquinho, né? Nesse estudo, então, 17% foram produtoras, né? De maneira geral, né? Dessas beta-lactamases de espectro estendido, que a gente chama de SBELs, e aqui 70% das amostras tinham a capacidade de formar biofilme, ou de forma moderada, ou de forma forte, né, fortemente aderida, então, às superfícies. Aqui dos genes que a gente procurou, né, o Blatem é uma família, então, na verdade, de genes, tem o Blatem 1, tem o 2, tem o 3, tem vários Blatem, que estão relacionados também a essas beta-lactamases, né. E aqui, então, a gente mostra os percentuais que a gente obteve, né? E também ainda dá para ver, né, 31%, né, dos isolados eram fortemente produtores de biofilme, seguidos de 26, 24, 20 e assim por diante. O que a gente conclui então, né, é que a carne produzida tem Escherichia coli com um perfil de multiresistência, né, com um perfil de formação de biofilme, né, com presença dessas adesinas, então capacidade patogênica, né, e aí vem a pergunta assim, bom, mas e daí? Né? Se isso tudo está ocorrendo, como que a gente faz, né, para evitar ter problemas? A gente vai falar um pouquinho. Aqui eu só resumi, então, de maneira mais simplificada, né, alguns números que o trabalho trouxe, né? 58% das amostras positivas para Escherichia, a marca A foi a que mostrou os piores resultados, de maneira geral, 36%, estou arredondando, né, multiresistente, 17% formadora de SBELs, 73% tinha esse gene dessa família Blatem, que está relacionado às SBELs, né? 35% formadora de biofilme, forte formadora, né? E essas fortemente formadoras de biofilme, pelo menos um apresentava então apresentavam pelo menos um gene de adesão, né? E aí então o que eu faço agora? Não vou mais comer carne de frango? De maneira alguma, né? Porque eu comecei a minha conversa dizendo como era uma proteína importante, né, de qualidade, baixo colesterol, né? E toda a questão aqui pode ser facilmente resolvida, primeiro, com o cozimento, né? Porque Escherichia coli não resiste ao cozimento, basta você cozinhar esse alimento de maneira adequada. O problema ocorre não só com a Escherichia, mas com outras bactérias como a Salmonella, né? Ocorre durante o manuseio e o preparo desse alimento, né? Então aqui o que a gente pode fazer? Primeiro, comprar de boa origem, né? Para ter uma relação, assim, por exemplo, a carne bovina, né? 40% da carne bovina comercializada no Brasil, ela é clandestina, ela não passa por nenhum processo de fiscalização, né? A carne de frango, esse percentual é muito menor, porque, como eu disse, o modelo é de integração, então há um controle maior, é mais fácil controlar e fiscalizar esse tipo de carne, né? Mas mesmo assim, né, comprar então de boa procedência, cuidar o prazo de validade, obviamente, o descongelamento adequado, né, como que seria? Você tira do congelador, coloca no micro-ondas e dali vai para a panela, né? Ou você faz uma programação, coloca do congelador na geladeira durante a noite, né? E aí você no outro dia faz o cozimento, né? O grande vilão, na verdade, é a contaminação cruzada. A pessoa está preparando aquele alimento e usa os mesmos utensílios depois para fazer uma salada que vai ser consumida crua, né? Uma salada de maionese, por exemplo, né? Ali a bactéria encontra tudo, né? Tem carboidrato,
carboidrato, às vezes a pessoa não refrigera, então a temperatura ambiente, aquelas bactérias começam a se multiplicar de forma logarítmica, né? Então, alguns hábitos aqui na hora do preparo, e por isso que é importante, né, esse treinamento, então, com as pessoas que trabalham em restaurantes, em hospitais, né, onde há um grande volume de refeições sendo preparadas toda hora. Então é importante esse treinamento aqui, né, essa conscientização de lavar as mãos, né, de lavar os utensílios antes de reutilizá-los, né. Para você ter uma ideia, uma gotícula daquela carne de frango, se tiver, né, uma gotícula pode ter 10 nas 6 unidades formadoras de colônia de Escherichia coli, né? E daqui a pouco a pessoa lava e bota na pia, e bota ali, bota aqui, e é isso aí que gera esse tipo de problema, tá? Então, pessoal, com isso eu finalizo a minha fala agradecendo, né? Nós conseguimos recurso na época, o pessoal da FAPESC, o pessoal do CNPq, agradeço ao UDESC Chapecó, o Labinim, né? O pessoal de lá também. O programa de pós-graduação em zootecnia, como eu disse no início, né, é fruto do trabalho de uma orientada minha. E eu fico à disposição, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão. Vou parar a gravação. Sem dúvidas? Só uma pergunta. Quanto viu a diferença no perfil de resistência nas 4 empresas? Elas têm o mesmo protocolo de uso de antibióticos? Boa pergunta. Não. A resposta é não. Dessas 4 marcas, uma já está bem na frente na questão da redução do uso de antibióticos para promover o crescimento dos animais. Eles já estão com um programa há 4 ou 5 anos, onde eles estão tirando o antibiótico da ração, colocando produtos alternativos, como probióticos, todo um manejo diferenciado de cama, então todo um tratamento diferente para esses animais, para que se eu retirar o antibiótico, eles não terão mais doenças, mas continuarão tendo o mesmo desempenho em termos de produtividade, né? A tua pergunta é excelente, tem realmente, a gente não publicou esse dado ainda, porque a gente precisa da ajuda do pessoal lá da USP para fazer mais estatística para poder afirmar com certeza, tá? Mas sim, a gente viu, os resultados indicaram já que há uma tendência, né? A Escherichia faz parte do trato intestinal. Faz, ela é comensal. E quando você põe o antibiótico na ração do animal, eles obtêm vantagens de ganho de peso e tudo? A hora que você diminui a Escherichia, melhora o desempenho do crescimento do animal? O crescimento, na verdade, o melhor desempenho, na verdade, até hoje a gente não sabe bem os mecanismos disso, tá? Mas a gente pensa que com a redução da microbiota, tá, o alimento que o animal come estará mais disponibilizado para ser absorvido na sua forma total. Essa microbiota não utilizaria as fontes ali de açúcar, de carboidrato, etc., no alimento para crescimento. Tanto é que os promotores de crescimento, eles atuam principalmente nos gram-positivos, né? Para não ter uma ação tão, digamos, direta nos gram-negativos como a Escherichia coli. Então, se você for olhar rotineiramente o que o pessoal utilizava, e ainda utilizam, algumas empresas ainda utilizam, tem um mecanismo de ação sobre os gram-positivos. Então, não afetaria muito a questão da Escherichia, né? Mas o mecanismo de ação, por que o animal produz, rende, digamos assim, tem uma conversão melhor, uma das teorias é essa, né? Que com a redução microbiana, você teria aí uma disponibilidade de nutrientes maior para o animal. Seria uma das, né? Mas essa estrutura, toda essa composição microbiana aí, ela é complexa, né? Ela não faz só a parte da nutrição, né? Muito. Ela faz defesa. Exato. Ela faz, tem bombas disso. Exato. Agora você tocou num ponto importante, a questão inflamatória. Porque toda hora que esse alimento passa
pelo trato intestinal, ele causa uma reação inflamatória. Então, no momento que eu dou um antibiótico, essa reação inflamatória diminui também. Então, essa também poderia ser uma explicação para um rendimento um pouquinho melhor, né? Mas com certeza, não envolve só nutrição. Mas essa parte de relação bactéria e hospedeiro, né? Ou seja, toda essa microbiota e esse animal, essas interações, tem muito estudo na área, mas ainda tem muita, né, dúvida, muito ponto de interrogação. Você pega um frango, por exemplo, na produção Voisin e compara ele com um intensivo, o Voisin dá mais... a gente não usa esse termo Voisin, a gente usa o free chicken, né? Que ele tem acesso à parte externa do aviário. Então ele vai lá, ele come uma graminha, ele tem contato com o solo, ele pega uma minhoquinha, tá? Isso para a produção, para a empresa, é um pesadelo, porque ele tem mais clostridiose, porque clostrídio está no solo, né? Eles morrem de enterite, ele tem que usar às vezes 5 vezes mais antibiótico do que se ele não tivesse tido acesso à parte externa. Ele não é bicho do mato mais mesmo. Ele é um outro ser, né? É que ele foi totalmente geneticamente modificado, melhorado para colocar peso. Um animal que demorava 6 meses para ter a época ideal de abate, o peso de abate, a genética, a nutrição e a sanidade conseguiu reduzir de 6 meses para 42 dias. Sim, você compara, por exemplo, um araquã. Araquã que é um bicho, assim... um franguinho pequenininho, araquã, são comparáveis, né? E você pega a microbiota do intestino do araquã com frango, que os dois têm eles comem frutas, eles são onívoros, né? O repertório alimentar determina o perfil da microbiota, isso com certeza. Quanto mais variada essa ingestão, essa nutrição, né, mais variada vai ser a microbiota também. Só que o que eu queria dizer... O mutum, que é um bicho um pouquinho maior, né, que é mais parecido com o frango. Então, vocês têm esses estudos comparativos deles? Olha, eu desconheço, tá? Mas o que eu posso te falar do frango é que nós temos a ração sempre balanceada para a exigência nutricional. Né? Daquele bicho. Daquele animal. E outra coisa também, é tão específico que tem que levar em conta a linhagem que você está trabalhando de frango. Então, você não está falando só do frango em si, mas as diferentes linhagens com um manejo totalmente diferente. Agora estão querendo mais carne vermelha no frango, né? Que é uma coisa que tem mais ferro... Não, é que é uma preferência do consumidor, né? A indústria ela sempre olha o que o consumidor quer. E o mercado brasileiro gosta de coxa e sobrecoxa. Que é o mais ferro, né? Já nos Estados Unidos, a carne mais branca é o peito. Então, essas diferenças de comércio, para onde eu estou exportando? Eu vou exportar para a Arábia Saudita. Não, lá eles gostam como? Eles gostam do franguinho pequeno. Então, eu vou abater aos 38 dias esse animal, não vou esperar os 42. A Argentina, se você exporta, eles gostam do frango amarelo, gordo, grande. Então, eu vou esperar 48 dias. E nos últimos dias, eu vou botar pigmento amarelo na ração. Para que a pele fique amarelada. Então, a empresa atende o seu mercado importador, né? E aí, mexe com nutrição, mexe com manejo, idade de abate, uma série de questões, né? Vocês estudam marreco nessa coisa da Escherichia? Eu não tenho experiência com marreco. Eu sempre, desde a época que eu estava na veterinária, foi o meu professor que me convidou para trabalhar no laboratório de patologia aviária. E eu até então eu estava mais voltada para a parte de clínica. E ele me disse, mas pensa na avicultura, vai lá conhecer o nosso laboratório. Lá a gente trabalha com isso, com aquilo, sempre foi voltado para a área de avicultura, entendeu? Avicultura de frangos, né? Isso, tanto a parte de reprodutoras, né, as matrizes pesadas, como a parte do frango mesmo. Então, assim, eu não tenho expertise nessa parte mais silvestre. O governo patrocina esses estudos de desenvolvimento de frangos aqui no Brasil? Sim. Mas por meio dos tu diz assim em termos de pesquisa? De pesquisa de melhoramento genético. Sim, o pessoal da Embrapa é muito forte na parte de melhoramento. A gente ouve muito falar dos pintos avós, que vêm da Inglaterra. Não, mas
mas a gente já tem genética brasileira. Não, mas a nossa genética ainda ela é americana. Tá? Mas nós temos genética nacional, né? O pessoal da Embrapa desenvolveu algumas linhagens. Sim. Sabia, não? Bom. Mas é visto assim, o ganho que a empresa tem é muito pequeno por ave, né? Então, se aparece uma linhagem que o rendimento é um pouquinho melhor, quando ela coloca isso no campo multiplicado por 20 milhões de animais, aquele pouquinho faz uma diferença imensa para ela. Então, ela prefere importar essa genética, né? Para dar essa diferença. Eu vi um presidente de uma associação dizendo que nós não colocamos antibiótico na ração do frango. Essa é uma tendência realmente, as empresas não estão mais colocando por essa pressão. Santa Catarina, por essa pressão orgânicas, a galinha feliz. Eu estou para fazer estudos, porque eu quero ver essa questão aí da resistência nessas orgânicas, tem a tratada com homeopatia, tem o frango feliz, tem o happy chicken, né? Tem agora está aparecendo assim vários nichos, né? E seria interessante assim fazer coletas e averiguar realmente se há uma diferença na qualidade microbiológica em geral, não só para a Escherichia, mas para outros micro-organismos, e também a questão da resistência aos antibióticos, né? Porque como eu falei, quanto mais você libera esse animal a ter exposição, você tem que tratar mais. E esse tratar mais, será que também não leva a uma resistência maior? Né? Teria que ser investigado. Existem frigoríficos, vamos dizer assim, premium, que são extremamente cuidadosos? De maneira geral, todos eles têm uma qualidade muito forte. Muito boa. O Ali não era, né? Comparado com, né? Comparado com, né? Comparado com os outros, mas de maneira geral a carne é de muito boa qualidade. Os escândalos que nós tivemos aí da carne fraca foram assim questões bem pontuais, né? Que nem do leite, o leite falsificado, né? Aquele lá queimou o leite catarinense. O leite foi mais sério, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar a gravação e aí a gente encerra por aqui então. Né? Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? E essa gravação vai ficar disponibilizada.